Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Anderson, professor de arte do Colégio Pedro e Rafael, e vamos dar início à aula dessa semana. Há não muito tempo atrás, estávamos fazendo um trabalho sobre o Henri Matisse. Lembra daquele artista francês que adorava recortar e colar papéis coloridos? Pois é, a aula dessa semana envolve a técnica do artista Henri Matisse, que é a técnica do recorte. Então você já sabe que essa semana precisa de tesoura. Mas a gente não vai fazer um trabalho sobre o Henri Matisse. Hoje vocês vão conhecer um artista chamado Alexander Calder. Professor, mas quem é o Alexander Calder? Calma, que eu já vou contar para vocês um pouquinho sobre a vida deste artista. O Alexander Calder é um artista que nasceu nos Estados Unidos no ano de 1898. Desde criança, ele era muito criativo e ele gostava de montar os seus próprios brinquedos. Sempre que ele ganhava um brinquedo, ele ia lá, desmontava e remontava, criando uma nova brincadeira, um novo brinquedo. Ele era uma criança muito criativa. Quando cresceu, ele estudou engenharia, se formou, mas depois de um tempo, essa veia artística dele falou mais alto. Ele deixou de lado a carreira de engenheiro e começou a sua carreira de artista plástico. Dentre tantas outras obras, pinturas, desenhos, ele adorava esculturas, mas não as esculturas, estátuas que a gente vê comumente por aí. Ele gostava de fazer esculturas que se movimentassem e que se movimentassem pela força do vento. Essas esculturas que se movimentam pela força do vento foram batizadas de móveis. E o Alexander Calder, de tanto produzir esses móveis, começou a ser chamado de Alexander Calder, o poeta do movimento. Por isso que sempre que a gente fala de móveis, vem à cabeça o nome de Alexander Calder. Se vocês fizerem essa tentativa, digita na internet Alexander Calder móveis, vocês vão ver muitas fotos interessantes. Seus trabalhos são realmente muito bonitos. Geralmente os móveis eles apresentam formas geométricas do Alexander Calder. Não vai ser esse o tema do nosso móvel. Olha só, um spoiler do professor. Nós vamos criar um móvel essa semana. Os móveis, elas são as figuras geométricas ou figurativas que elas ficam presas por fios, né? Pode ser corda, fio metálico, nós vamos usar alguns materiais que eu já vou explicar daqui a pouquinho, e elas se movimentam pela força do vento. Existem móveis que não se movimentam pela força do vento, ou são por pilha, bateria, manivela, mas geralmente os móveis eles se movimentam pela força do vento. Esse daqui é a fotografia de um desses móveis criados pelo Alexander Calder. Dá uma olhadinha. Ele gostava muito de cores fortes, ele usava muitas cores primárias. E esse daqui é um móvel que apresenta formas não figurativas, né? Ou são formas geométricas, formas orgânicas, mas não são formas que representam algo da nossa realidade. Mas um móvel ele pode ser figurativo, ele pode ser um móvel de folhas, um móvel de corações, de estrelas, né? Pensem já em como seria o seu móvel. Vamos lá. Para a nossa atividade prática dessa semana, o que você vai fazer? Você vai procurar, vai fuçar todo o cantinho aí da sua casa e você vai pegar papel bem durinho que seria jogado fora, ó, tipo assim mesmo. Seria transformado em lixo. A gente vai transformar lixo em arte. Então, ó, embalagens velhas, né? Olha isso daqui. Restinhos mesmo, ó. Tudo bem? E vocês viram que fica preso por fios. Então você vai precisar procurar alguma coisa na sua casa. Linha, barbante, fio de pesca, fio de nylon. Olha, nem dá para enxergar de tão fininho. O que você tiver na sua casa. Ah, professor, não tenho nada. Fuça, linha, lã, alguma coisa você vai encontrar. Ó, esse aqui, sisal. Mas você vai utilizar para prender o material que você tiver disponível em casa. Então vamos lá. Para fazer as formas, você vai utilizar papelão que seria jogado fora. Quanto mais durinho, melhor, porque daí vem o vento, senão ele vai ficar balançando muito. Então você coloca um papel durinho, ele vai dar um movimento mais interessante para o seu móvel. Caixas de sapato, bom, vocês já sabem, né? E o material para você colar, pendurar. Para recorte, tesoura, tudo bem? E depois disso, vem a parte que você vai precisar da ajuda de um adulto, que você vai precisar furar alguns cantinhos da sua figura que você vai criar
para passar a linha, a cordinha, o barbante e dar um nó. Tudo bem? O restante é com você. Você consegue fazer tudo sozinho. Procurar papelão, procurar o que seria jogado fora da sua casa, desenhar, recortar, pintar, ilustrar. Só vai precisar de ajuda depois para fazer o furinho, que pode ser feito com a própria tesoura, na verdade, com a pontinha do compasso. Se você tem aquele furador, sabe, de furar as folhas, também você pode colocar e furar. Por quê? Nós vamos fazer primeiro o esboço no caderno, e no esboço vocês vão entender por que nós vamos precisar. Esse móvel, ele vai ficar pendurado na sua casa, no seu quarto, na varanda, no seu quintal, em algum lugar, porque ele precisa da força do vento para se movimentar. Mas o que vai ficar no caderno de arte? O esboço, a ideia. Vamos fazer a ideia juntos? Caderno em mãos, certo? Lápis de escrever e borracha, porque agora é a hora da ideia. Eu vou fazer no meu caderno, utilizando, vocês já sabem, canetinha, que é para todo mundo enxergar, porque se eu fizer de lápis vai ficar tão clarinho aqui na filmagem que ninguém vai enxergar. Então eu vou pegar aqui uma canetinha e eu vou fazer. Então o que você vai fazer? Você vai escrever aqui, ó, título da atividade, móveis, né? E depois aqui o esboço do seu móvel. Geralmente o móvel ele tem uma base em cima assim, onde ele fica pendurado. Então, para fazer isso, você pode usar coisas que serão jogadas fora também. Vou dar um exemplo. Ó, eu posso depois amarrar ele aqui para ele ficar penduradinho. Eu tenho aqui na minha casa, olha só, os meus gatos destruíram esse pincel, eles comeram essa parte aqui. Então, ó, eu tenho esse pincel, é um espincel, né? Que eu posso usar de base, uma caneta velha, um palito de churrasco, um graveto que está jogado lá fora. Aí vocês não podem sair lá fora. Alguma coisinha que seja compridinha que você possa amarrar para não perder a ponta, tudo bem? Vamos fazer o nosso esboço? Acompanhe aí. Aqui em cima, então, nós vamos escrever o quê? Mobile. Mobile. E agora eu vou desenhar aqui, ó, o meu pincel quebrado, certo? E aqui eu amarrei, certo? Aqui eu não vou ter uma figura do mobile, mais uma figura do mobile. O meu mobile, ele, vamos supor que ele seja de coração. Então aqui vai ter um coração amarradinho. Aqui vai ter outro furinho que sai uma linha e vai ter outro coração pendurado. Aqui vai ter um furinho que vai ter outro coração. Deu para entender? Isso daqui fica pendurado no teto, em algum lugar na varanda, no quarto de vocês. A linha, a figura, a linha e a figura, a linha e a figura. Tudo bem? Quando vier o vento, esse móvel vai ficar girando, se movimentando. Vou fazer mais um esboço. Vocês vão fazer só um. Então aqui está o palito de churrasco. Pendurei aqui, o meu móvel vai ser de estrela. Fiz um furinho aqui e amarrei. Faço outro furinho aqui e amarro uma outra estrelinha. Já viram aqueles móveis que tem as partes aqui também? Tem o do centro. Então eu vou colocar aqui, ó. Aqui eu vou colocar uma estrela. E aqui outra estrela. Aqui eu fiz um furinho e amarrei. Fiz um furinho e amarrei. Deu para entender? Linha e uma estrela pendurada. Uma linha e uma estrela pendurada e duas no meio. Isso é bem legal para a gente ver a questão do equilíbrio. Se eu coloco muitas estrelas aqui, o que vai acontecer? Esse móvel ele vai ficar caindo para o lado, porque ficou muito pesado. Então, se vocês forem fazer um móvel com muitas peças, então você precisa deixar equilibrado, ó, duas no meio e uma de cada lado, tudo bem? Agora, se você for fazer deste jeitinho, ele já vai ficar equilibrado, porque está no centro. Tudo bem? Então agora nós vamos pegar aqueles papéis, aqueles papelões que vocês separaram. Vou fazer o desenho para depois recortar.
Então o meu mobile, ele vai ser de passarinho. Vejam só, alguns papéis, eles ficaram de um lado, onde eu vou fazer detalhes com canetinhas, giz de cera e vou pintar, e do outro lado ficou até já um efeito, uma decoração bacana. Então olha só, esse daqui ficou marrom de um lado, que é o papelão, e do outro lado ele ficou meio que florido. Esse daqui de um lado ele é marrom e do outro lado ele é vermelho. Esse daqui branquinho e desse lado tem algumas coisas escritas, não tem problema, a gente está reutilizando, reaproveitando papéis. Então esse daqui ficou branco e do outro lado ele ficou laranja, ó, tudo bem? Então eu fiz aqui vários e agora antes de fazer os detalhes eu vou furar, ok? Lembra que eu falei no meu esboço que se eu for fazer ele assim eu preciso de furinho em cima e embaixo? Foi o que eu fiz aqui, ó. Dá pra ver? Eu fiz um furo em cima, ó, coloquei em frente a folha branca pra enxergar melhor. Fiz um furo em cima e folha embaixo, por quê? Se eu vou amarrar esse daqui aqui em cima, pra amarrar outro passarinho aqui embaixo, eu vou passar uma linha aqui e vou amarrar o outro aqui assim, pra ficar um penduradinho no outro. Mas antes de passar o barbante, ou a linha, o fio de nylon, a linha de pesca, o que for, eu vou decorar o meu. Então dessa vez eu vou usar canetinha, tá? Olha quantos papéis eu consegui reaproveitar. E olha que bagunça ficou aqui, ó. Mas eu não vou jogar fora. Quer dar uma olhada nesse papel que sobrou? Dá para reaproveitar uma outra vez. Então eu sempre tenho uma caixa onde eu deixo todos esses retalhos dentro, que eu tenho certeza que nas próximas semanas eu vou precisar dele novamente, com o quarto ano ou com alguma outra turma, não é verdade? Então agora eu vou decorar os meus pássaros. Vamos lá? Eu ia usar a linha de pesca para amarrar, para mostrar para vocês, mas ela é tão fininha que acho que vocês não vão conseguir enxergar no vídeo, não é verdade? Ó. Então eu vou usar um barbante, mas vocês vão usar o material que vocês conseguirem encontrar em casa. Como que é mesmo? Primeiro eu vou decidir como que vai ser. Então o meu, como eu fiz vários, eu vou fazer daqueles que ficam vários penduradinhos. No meio, eu vou colocar este grande
E para ficar bem equilibrado, eu vou colocar este daqui, que é médio. Esses dois vão ficar no meio. Então eu preciso amarrar este neste daqui. Então eu vou passar a linha do barbante dentro daquele buraquinho que eu fiz na asa. Vou dar um nó. Vocês sabem dar nó, eu acho. Vai dar um nozinho, tudo bem? Ó, deu um nó, ele ficou pendurado, certo? Aí eu preciso prender ele neste daqui, certo? Então eu venho aqui, passo dentro dele, ó. E eu vou prender os dois assim, beleza? Eu tô dando 2 nós para ficar bem preso. Certo? Sobrou isso daqui, eu vou cortar, porque eu não vou amarrar mais nada nesse daqui. Só que agora, lembra que eu falei que eu vou amarrar naquele pincel quebrado? Deixa eu encontrar onde está o pincel quebrado. Certo? Para eu amarrar ele aqui, eu preciso passar mais uma linha nele agora. Então vamos lá. Olha só, eles já estão se movimentando e eu nem coloquei eles no lugar que bate vento, que pega vento, né? Ó. Tudo bem? Então esse daqui vai ser a parte do meio do meu móvel. Ó. Agora eu vou colocar mais um aqui e outro aqui. Tudo bem? Aí, pessoal, o que eu fiz? Eu amarrei todos no meu palito de churrasco, porque o meu pincel acabou quebrando novamente, né? Aí ele ficou muito quieto. Então, eu amarrei eles no palito de churrasco. Eu passei um pouquinho de durex para ele não escorregar, porque eu não vou deixar ele aqui onde eu faço as aulas para vocês. Eu vou colocar ele lá fora. Então, como venta bastante, o vento ia acabar arrancando, né? Se você for colocar dentro de casa, não precisa ficar passando um monte de durex para prender. E como lá tem já um preguinho, eu fiz esse barbante a mais para pendurar aqui no preguinho. Então ele vai ficar assim lá. Tudo bem? Deu para ver? Então este daqui é a missão da semana. Vocês criarem um mobile. Vamos recapitular? Pegar papéis velhos, faz desenho, recorta e decora. Tudo bem? Pode ser de estrelas, pode ser de coração, pode ser de passarinho, pode ser de nuvem, pode ser de animaizinhos, pode ser de letras, formas geométricas, o que você quiser. No mínimo 3, porque você pode fazer só esse do meio. Não é verdade? Ó, ele pode ser só assim, igual aquele esboço que eu fiz no meu caderno. Tudo bem? Só que daí eu coloquei em prática essa ideia aqui, ó, de ter um palito segurando um móvel um pouquinho maior. Olha que legal, esse da estrela também ia ficar. Aí, depois que eu fiz o desenho, recortei os papelõezinhos, eu decorei e furei. Para furar precisa chamar um adulto, ok? Pode usar furador, pode usar um compasso, a pontinha da tesoura, tudo bem? Depois que furou, você vai procurar na sua casa o quê? Linha, fio de nylon, fio de pesca, barbante, e daí você vai amarrar um no outro, desse jeitinho. Beleza? Aí, dependendo do lugar que você for pendurar, você precisa proteger um pouquinho mais. Então, por isso que eu fiz essa estrutura um pouquinho mais reforçada, porque eu vou pendurar lá fora. Tudo bem? Assim que vocês fizerem e pendurar na casa de vocês, no corredor, na varanda, no quarto, na sala, na cozinha, no quintal, onde vocês forem pendurar, tira uma foto e manda para o professor, que eu quero ver como ficou o móvel de vocês. Eu vou pendurar o meu lá fora e
vou deixar uma foto para vocês verem como que ficou, tá bom? Esse daqui é o nosso mobile. Essa daqui é a atividade da semana, tudo bem? Espero que vocês gostem de praticar. Não dá tempo de fazer rapidinho, né? Então, não precisa fazer nesses 50 minutinhos de aula que nós teríamos nessa semana. Então, você separa os materiais. Ah, tem essa caixa, mas ainda tem alguma coisa dentro. Então, usa o que tem dentro, lá um cereal, alguma coisa assim. Recorta, monta. E assim que ele estiver pronto, você manda foto para o professor. Se você já tem tudo, você já faz hoje mesmo. Já faz tudo, já pendura, já deixa lá decorando, né? Tem que ser um lugarzinho que pega um pouquinho de vento para ele ficar em movimento, né? Tudo bem? Tchau, tchau, pessoal. Boa semana. Vou pendurar o meu lá e deixar a foto para vocês. Beijinho.